Paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de São José. Nessa semana, aproveitando o nosso calendário litúrgico, vamos falar de duas colunas importantíssimas em nossa igreja. São Pedro e São Paulo, ambos martirizados no solo de Roma, perseguidos pelo então imperador Nero. Simão, pescador, irmão de André, que posteriormente também se tornaria apóstolo, por Cristo, no encontro pessoal com Cristo, assim como aconteceu com Saulo, que se torna Paulo, Simão passa a ser Kepas, em aramaico, ou Petros, em grego, ambos significando pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nos diz nosso Senhor Jesus Cristo. O nome de Pedro é citado 171 vezes no Novo Testamento, dado a importância deste personagem. Pedro, dos 3 anos que viveu com nosso Senhor Jesus Cristo, é muito conhecido, infelizmente, pela passagem em que ele nega Jesus 3 vezes. Muito importante que eu esqueci de falar. Para um pouquinho o vídeo, pegue papel e caneta para você anotar as passagens, para posteriormente ler todo o Evangelho na Bíblia. É o meu conselho. E a primeira passagem, João, capítulo 18, versículos de 15 a 18, que é exatamente esta negação. Essa passagem pode parecer muito incoerente. Eu pensava assim: como pode um homem que viveu 3 anos com nosso Senhor Jesus Cristo, vendo milagres, prodígios, palavras de sabedoria, consegue negar a Cristo? Sabe qual é o nome disso? Fraqueza humana, que Pedro teve e nós temos também. Isso serve até de consolo. Se Pedro, que é coluna da igreja, que caminhou com Jesus, que é escolhido para ser uma das colunas da igreja, errou, teve fraqueza humana, eu erro e Deus irá me perdoar também. Só, como eu disse na chamada, entre a negação de Pedro e entre ele ter se tornado o primeiro papa, que normalmente são as duas coisas que vêm em nossa mente, há uma linda história que preenche isso. Vamos além. Segunda passagem que eu vou compartilhar com vocês está em Atos 1, de 23 a 26. Com a morte de Judas Iscariotes, com o suicídio de Judas Iscariotes, precisava ter um outro apóstolo, que eles permanecessem em 2, conforme foi a escolha de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem presidiu essa eleição? Exatamente Pedro. E foi eleito Matias, para suceder exatamente Judas Iscariotes. Leia essa passagem em Atos. Terceiro anúncio, que passagem linda! Atos 2, de 14 a 36. Os apóstolos, junto com Maria, receberam o Espírito Santo. Temos um vídeo aqui que falamos de Pentecostes. Após receber o Espírito Santo, Pedro se transformou verdadeiramente e ele realiza o seu primeiro sermão. Não deixe de ir na sua Bíblia conferir como aquele homem que poucos dias havia negado Jesus consegue ter um sermão tão ungido. Sabemos bem, por causa do Espírito Santo recebido em Pentecostes. Próxima linda passagem. Pedro se dirige ao templo e faz a primeira cura em nome de Jesus. Onde está isso? Atos 3, de 1 a 10.
Na porta formosa do templo, um homem coxo está lá pedindo esmolas. E Pedro diz o quê? Ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E este coxo ficou curado. Olha a dissociação. Aquele homem fraco, aquela fraqueza humana, dá lugar à coragem do Espírito Santo. Como isso deve ser inspirador para nós. Da fraqueza humana à coragem do Espírito Santo. Vamos agora ao epílogo de São João. João 21, de 1 a 13. Também muito conhecida. Jesus está na praia, Pedro, os apóstolos já o encontram com a fogueira acesa e Jesus faz aquela pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. E nos conta que Pedro ficou triste, porque as 3 vezes que negou eram as 3 vezes que Jesus perguntava se ele o amava. Uma vez eu fui em São Paulo, uma missa com o padre Marcelo Rossi, e era essa passagem. E ele falou de uma forma muito bonita. Ágape é o amor que Deus, o amor de Deus por nós. Filos é o amor fraterno, o amor de irmãos. E Eros é o amor de um homem e uma mulher. Como se Jesus perguntasse assim: Pedro, tu me amas, ágape? E Pedro respondia: sim, Senhor, eu te amo, filos. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ama, ágape? E Pedro respondia: sim, Senhor, eu te amo, filo. Pela 3ª vez, Pedro compreende. E Jesus pergunta: Pedro, tu me ama, ágape? E Pedro aí responde: sim, Senhor, eu te amo, ágape. Essa foi a homilia do Padre Marcelo e eu nunca me esqueci, já há muitos anos. Nesse momento, aí Jesus confirma o que nós chamamos de primado de Pedro. Ele é aquela pedra que vai sustentar e conduzir a igreja sempre em nome de Cristo. Nós chamamos de munus apostólico. O que é isso? É a missão sagrada de confirmar os cristãos na fé em Cristo e na cruz. E também muito importante na sucessão apostólica, porque para nós cristãos, nós temos a convicção que Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica. Ai, ouça isso! Que lindo! Atos capítulo 15. A mudança de Pedro a partir de Pentecostes foi tamanha que Atos afirma que apenas a sombra de Pedro curava os enfermos. Pedro passava, a sua sombra era o suficiente para que enfermos fossem curados. É muito poder do Espírito Santo, é muito poder do nome de Jesus. Essa passagem que eu vou dar agora para vocês, ela é fundamental para que a gente entenda a transição do judaísmo, que foi o primeiro povo, né, aquele povo que foi proclamado a vinda do Messias, que muitos não entenderam que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a transição desse Cristo que vem para os judeus e desse Cristo que
fortaleceu, que cresceu em meio aos gentios, ou seja, aqueles não judeus que se tornariam cristãos. Atos 15, versículos de 1 a 21. O cristianismo foi se desenvolvendo e uma questão veio à tona. Afinal, o novo cristão, esse gentio que se torna cristão, que quer aceitar essa verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisaria ou não passar pela circuncisão, que era uma ação de iniciação ao judaísmo. O menino judeu, aos 8 anos, ele faz essa iniciação a partir da circuncisão e ele se torna judeu. Essa era uma questão. Esse gentio, esse não judeu, quando ele vem, ele precisa cumprir as 613 leis mosaicas. Era relevante essas duas questões e ficou esse conflito. Aparece Paulo e Barnabé no meio dessa história. Eles pregavam a liberdade da graça de Cristo, ou seja, isso não seria necessário. Mas o conflito surgiu. Pedro, então, é convocado para realizar um concílio, esta reunião, no caso de apóstolos, para se discutir essa questão. O que acontece? Esse concílio foi chamado o primeiro concílio da igreja, da nossa igreja, de muitos que viriam, é chamado de concílio de Jerusalém, por causa da localidade. E aconteceu no ano de 64. E o que se chegou, a que conclusão se chegou, fácil de entender, porque nós cristãos não passamos por essa iniciação. Foi abolido esta prática continuou sendo até hoje utilizada apenas pelos judeus. E o cristianismo e os novos cristãos não precisaram mais seguir esta prática. Estava na dúvida se eu faria na ordem cronológica do que está na Bíblia, mas nesse caso eu quis inverter. Eu falei de Atos 15, que nos fala sobre o concílio, só que, ouçam isso, antes desse concílio, vamos dizer, antes se batesse o martelo, que nenhum gentio, nenhum não judeu não precisaria cumprir a lei mosaica, nem a circuncisão. Em Atos 10, de 23 a 48, é uma linda história do batismo de Cornélio e de sua família, ou seja, aconteceu antes do concílio. E eu vou contar para vocês. Pedro teve um sonho que deveria se dirigir àquela casa, assim como Cornélio também teve um sonho, que Pedro deveria ir a esta casa. E Pedro assim o fez, e Pedro pediu primeiro, ouça bem, pediu primeiro sobre aquela família o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre aquela família, aquela casa. E Pedro entende que se o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, quem sou eu para negar também o batismo a elas? E Pedro batiza toda esta família. Isso está em Atos 10, de 23 a 48. Olha, isso ratifica algo que depois, só que invertido, né? Primeiro acontece esse batismo aos gentios e posteriormente há essa confirmação da não necessidade. Mas aconteceu primeiro com Cornélio e sua família. Bacana, né? Não deixe de conferir na sua Bíblia. Vamos falar
de Eusébio de Cesareia, do ano 300. Nos diz, sabemos sim, que Pedro e Paulo foram para Roma, como eu disse no começo do nosso vídeo, e foram martirizados lá. Mas Pedro presidiu a comunidade cristã, base da Igreja Católica. Sim, Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica. Falei bem separadinho para a gente não ter dúvida. E Eusébio de Cesareia é que nos relata que no ano 300 que Pedro foi crucificado assim como Jesus, só que de cabeça para baixo. Por qual motivo? Porque ele não se sentia digno de morrer como Cristo. Olha o que Deus, o que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Olha que transformação Deus causa em nós quando a gente diz sim ao seu amor, ao seu projeto. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São Pedro está enterrado num túmulo chamado Necrópole Vaticana, num túmulo abaixo da Basílica de São Pedro, em Roma. Ele é o nosso primeiro Papa. Se Jesus fez isso na vida de Pedro, um simples pescador, ele também pode fazer na nossa. Lembre-se, os santos que nós temos devoção, eles só têm o objetivo de nos levar a Jesus, serem exemplos para que a gente cada vez mais se aproxime de Deus. Pedro é um exemplo maravilhoso que não pode ser lembrado sempre pelo seu pecado de negar Jesus. Pedro é muito mais que isso, seu exemplo é muito maior e melhor que isso, tá bem? Espero que eu tenha ajudado você a conhecer mais sobre a pessoa tão importante quanto São Pedro. Semana que vem nós vamos falar do querido São Paulo, tá bem? São Paulo tem duas datas, 29 de junho, junto com São Pedro, e também 25 de janeiro, que nós chamamos da conversão de São Paulo, tá bem? Então, espero vocês lá. Conto muito com a ajuda de todos vocês. Compartilhe. Conhecimento tem que ser compartilhado, porque você não tem, a gente não vai saber o quão importante um conhecimento desse pode ser para alguma pessoa que você nem imagina. Conto contigo. Curta, comente, compartilhe, ligue o sininho que eu sempre esqueço de falar para que você receba as notificações, tá bem? Semana que vem, São Paulo. Te espero lá.